Olá pessoal, bem-vindos ao canal 3 Tons de RH. Hoje estamos aqui num momento especial, numa gravação super especial. Estou aqui, vocês já conhecem a Valéria e o Roberto. Oi. E hoje a gente está com um convidado ilustríssimo, importantíssimo. Eu acho que quem assiste o nosso canal, que acompanha, acho que com certeza vão ter muitas informações, ideias e vão poder opinar e participar bastante. Quem é essa pessoa? Muitos de vocês provavelmente já conhecem, mas eu vou falar aqui um pouco do perfil dele. O Eduardo Saeg é o Managing Director da Elliott Scott Recursos HR, especialista em recrutamento e seleção e executivo de RH, especialista em empregabilidade. E, gente, atenção, rufem os tambores. Eleito como o melhor recrutador especializado de RH do Brasil em 2022. Eduardo, obrigado. Bem-vindo, Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. E eu já vou começar com a pergunta quente. A pergunta, eu acho que todo mundo que já... Vai, Sérgio. Vai. Como está o mercado de recursos humanos? Fala um pouco. O que você acha com essas opiniões? Opinião? Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar daquilo que eu falo todos os dias há 8 anos, recursos humanos. Nosso mercado é muito grande, muito amplo, porque a gente tem um país gigantesco, né? Então, quando alguém faz essa pergunta, que me é muito comum, eu geralmente dou uma explicação um pouco longa, porque não existe uma linha só, não existe uma só tendência, tá? Eu costumo dividir e eu costumo dizer que a gente tem 3 Brasis, tá? E dentro desses 3 Brasis, obviamente, estão as áreas de recursos humanos. Primeira coisa é grandes centros, empresas que têm uma área corporativa muito grande ou já muito consolidada, tá? Como é que está esse mercado hoje? Primeiro, temos 3 grandes tendências. Automação dos processos transacionais, que não está acontecendo de uma maneira uniforme, mas provavelmente deve começar a acontecer daqui a uns 2 anos. A gente tem hoje uma grande preocupação com a guerra de talentos de fato, porque hoje a gente tem um certo elemento que a gente não tinha há uns 4 ou 5 anos atrás, empresas estrangeiras recrutando profissionais daqui do Brasil, principalmente da área de tecnologia. E essas empresas hoje pagam menos em termos da moeda da onde elas são e 4 ou 5 vezes quando a gente converte. Então hoje você tem um analista, por exemplo, ganhando $2.000 e $2.000 hoje são R$8.000. Qual é a consequência lógica disso? É uma consequência que ela vem de uma construção social nossa. Provavelmente a gente já vai começar a ver o mercado recrutando pessoas mais 50, mais 60, mais 70, tá? Já existem hoje empresas com programas específicos para isso, e aí é super importante a gente entender que essa é uma tendência que ela vai mexer nas estruturas das empresas como um todo, porque a gente vai passar a ter pessoas de 5 a 6 gerações diferentes trabalhando no mesmo lugar. E isso vai ser necessário a gente entender e fazer mudanças na nossa legislação trabalhista. Por quê? Porque, por exemplo, a gente não pode ter 2 pessoas com o mesmo cargo ganhando salários diferentes. Mas, eventualmente, a necessidade de um profissional com 55 anos é diferente de um de 30. Principalmente, por exemplo, plano de saúde, né? Então, isso para mim já é uma tendência que já está sendo palpável. Então, a gente já vê, por exemplo, grandes bancos reformulando e pensando em como a gente faz isso acontecer no dia a dia. Essa discussão vai ser uma discussão, primeiro, basal, ou seja, como é que a gente atrai, como é que a gente retém essas pessoas, e depois como é que a gente pensa em pessoas que têm diferença de mercado de trabalho de 40 anos. Cara, não é tão simples quanto parece. E eu acho que no médio prazo, a gente tem uma tendência também muito forte do uso de inteligência artificial para aproveitar a automação de dados. Não vai ser possível a gente ter um uso interessante para o negócio e principalmente para as práticas de recursos humanos usando inteligência artificial sem a automação. Por isso que é escalonado. Quando a gente parte para as empresas que estão localizadas nessas cidades fora dos grandes centros, mas no interior, a gente tem um cenário que é um cenário que eu sempre digo que é do começo dos anos 2000. A gente não tem essas conversas ainda de automação, a gente não tem essa sofisticação, mas qual é a tendência? Uma tendência de
treinamento, desenvolvimento, pensar em cultura, atração e retenção. Nos moldes das ferramentas que a gente usou até uns 10 anos atrás. As empresas que estão nos rincões interior são as empresas que elas precisam ter políticas básicas de recursos humanos. Não é à toa. Começo do ano, a gente viu alguns escândalos de trabalho escravo. E aonde é? É sempre em negócios que não tem uma área corporativa próxima, sempre em cidades longes. Então, a gente ainda tem isso, a gente ainda tem essa questão básica dos principais subsistemas de recursos humanos serem conhecidos nessas regiões e nessas empresas. Então, entendendo que isso... distância, né, Eduardo? Que... diferença, né? Mas isso é por conta do tamanho do nosso Brasil e pela própria... Eu acho que pela nossa própria cultura, a gente não pode deixar de levar em consideração que a nossa lei trabalhista é de 32, ela é uma lei relativamente nova. Os meios de comunicação ainda não são iguais em todas as regiões que nós temos. E a gente tem ainda uma questão do nosso desenvolvimento em termos de negócios, ele é muito novo. E também a gente está passando por uma mudança agora, que o nosso PIB, ele deixou de ser um PIB industrial. Antigamente era 25%, hoje está em 15% ou 18%, eu confesso que eu não sei. Para a gente ter 25% do agro, 18% de serviços financeiros. Então a composição do nosso negócio mudou. O que isso mostra? Serviços financeiros, o agro tem uma agilidade muito maior para a mudança, né? Muito, muito diferente, por exemplo, de uma indústria. E isso mostra que a área de recursos humanos ela precisa estar diretamente ligada à área de negócios, entender como é que é o negócio. Entende? Então, a gente não tem, por exemplo, grandes empresas de tecnologia nessas áreas ermas. Mas a gente tem, por exemplo, fazendas. A gente tem, por exemplo, plantas. Então, entendendo isso, você começa a entender quais são as tendências de recursos humanos. Para entender RH, precisa entender de economia, negócio. Fazer uma pergunta, você falou sobre esse primeiro bloco, né, que é o mercado corporativo das grandes cidades, e falou a respeito da automação das transações, né, da parte transacional, e que não está equilibrado, né? E isso é porque você percebe no mercado uma certa diferença ou um desconhecimento do profissional de RH em relação a metodologias de gestão mesmo? Como é que você... É uma boa pergunta. Eu divido sempre o ônus e o bônus do reconhecimento dessa área a dois atores. Primeiro, o líder do negócio, que muitas vezes não se interessa por algo que eu acho que é talvez o principal que ele tenha, que é pessoas, e pelos próprios profissionais de recursos humanos, que eles muitas vezes se acomodam e eles não querem entender ou eles não têm a capacidade para entender que hoje recursos humanos você não dá para fazer e não dá para você copiar as mesmas coisas de uma empresa na outra. Acho que isso é algo que é muito forte para mim. Segundo ponto, quando a gente fala de automação, a gente tem uma série de soluções para integrar as informações. De uma maneira muito simples, aonde essas automações hoje são mais importantes? Processo de admissão e demissão. Antigamente você demorava 15 dias para você admitir alguém. Hoje você consegue admitir uma pessoa em 2 horas. Só que esse é só a ponta. Você precisa integrar isso de uma maneira contábil, de uma maneira fiscal, e todas as outras áreas que geralmente compõem o ciclo de vida da pessoa, né? Então hoje você tem um desconhecimento da área de recursos humanos em como fazer isso. Por isso que hoje você vê algumas matérias que eu acho um pouco tendencioso falar, olha, RH com tecnologia vai ser a nova onda, mais ou menos. Aliás, pausa, temos um vídeo que saiu essa semana falando sobre isso, hein? Tecnologia e RH. Não é bem assim. Tá? Eu confesso que eu não vi, mas não é bem assim, porque quando a gente fala de tecnologia, é um mundo à parte, né? Então, essa diferença entre as empresas, daquilo que está acontecendo ou não, primeiro, uma falta do próprio RH entender o ciclo de vida que foge da área de pessoas, mas é super importante, principalmente da área fiscal, área administrativa, e ele entender qual é a utilidade disso. Para que eu estou usando isso?
Por que uma empresa que tem 30 pessoas precisa ter um sistema de ponta? E como que uma empresa que tem 3 mil não tem? E isso, ele precisa entender de fato, conversar com os fornecedores, entender de fato qual é a linguagem, para que ele está fazendo aquilo. Então, novamente, é a distância entre RH para o RH, RH para o negócio. Quando você recebe uma demanda, né? Porque a gente vive esse conflito do RH estratégico, o RH mais operacional, enfim. Mas quando você recebe uma demanda pela busca de um executivo de RH, como é que ela vem para você? Depende muito. Ou ela vai vir do líder, que geralmente é um CEO, um MD, um sócio, ou ela vai vir de uma vice-presidência / diretoria, né? Quando o meu cliente é um diretor de recursos humanos ou alguém que já é da área, a demanda ela é muito mais objetiva, porque ele sabe aquilo que ele quer e ele entende, por exemplo, os vários nuances que um profissional de recursos humanos tem. A maior dificuldade para um recrutador que recruta posições de RH é ele entender os nuances. É ele entender primeiro, tecnicamente, qual a experiência do candidato e ele entender a diferença de cultura das empresas e de momento das empresas. As empresas elas podem ter as mesmas culturas, mas elas podem estar em momentos diferentes. E entender isso, você precisa entender a história das empresas para entender que naquele momento aquele profissional fez aquilo ali. Ponto. Essa demanda, quando ela vem, então, de um líder de recursos humanos, ela é organizada. Você tem ali um job description, você tem ali algo muito mais formal. Quando ela vem do líder, ela nem sempre é objetiva. E aí é que eu falo que o líder, muitas vezes, ele não tem a menor ideia do que ele espera de alguém, de um executivo de recursos humanos. Isso depende um pouco da geração que ele veio, porque, por exemplo, os líderes que hoje sabem avaliar um bom profissional de recursos humanos, ele teve uma experiência prévia. Ou seja, ele foi trainee, foi estagiário, ele participou de um PDI bem feito, ele recebeu mérito. Então, ele busca lá no começo da carreira dele as ferramentas para ele mais ou menos balizar. Qual é o grande problema? 75% das empresas do Brasil são familiares. Não teve essa experiência. Então é a tia dele que fazia folha de pagamento e ele acha que é aquilo ali. E aí eu preciso educar ele para ele entender minimamente como que o meu serviço vai ser feito. Porque para ele é só um currículo. Alguns falam, mas cadê a foto? Eu falo, querido, não tem mais foto no currículo. Hoje você tem o LinkedIn, né? Então eu passo por esse processo muitas vezes de educar ele. Olha, o mercado hoje está dessa maneira, você tem esse profissional, muitas vezes eu tenho que explicar quais são os subsistemas de recursos humanos para ele, porque ele não sabe, ele acha que é só folha, admissão e demissão, ponto. Então muitas vezes até o nível de entrega, né, do profissional de RH tem a ver com a demanda que foi feita para, né, os profissionais que vão buscar esse executivo, né? Com certeza. Eu acho que aí tem que entender realmente, não é só, porque a gente ouve sempre, né? O RH precisa ser mais estratégico, precisa trazer um nível diferente, mas muitas vezes a demanda que vem para você já é, né, diferente dessa, né? Eduardo, cara, isso é muito importante o que eu estou ouvindo de você, porque a minha visão é que se sempre fala de posições executivas, vice-presidentes de RH, diretores. Gente, 75% das empresas no Brasil são familiares e a demanda não é nesse nível. Então, para quem está assistindo a gente, é cair real. Isso é a real. Sim. Vamos parar de tentar idealizar um mundo que não é assim que acontece. Sim, sim. Não é, Eduardo? Estou exagerando? Não. Por exemplo, eu ouço muito RH estratégico, mas o que é isso? O que é isso? Né? Então, assim, você tem uma série de discursos, você tem uma série de boas iniciativas, que aí quando você para pensar estratégico para quem? Você começa a ter respostas do mercado que, olha, essa iniciativa é super interessante para a gente ter uma boa marca para fora, um bom marketing, mas para o negócio não está sendo. Quantas iniciativas interessantes e quantas tendências a gente viu e tem visto hoje que ficaram 2 anos numa pauta muito grande. Eu não vou ser polêmico e eu vou citar uma que é mais simples, trabalho híbrido, trabalho remoto, e agora não é mais. Quer dizer que era estratégico e agora não é mais? E aí? Então, o RH, ele precisa entender de fato que ser estratégico não é coisa do RH, é algo ligado ao negócio. Não existe recursos humanos estratégico se a empresa falir. Então, de um ponto de vista, todo o RH é estratégico.
E aí precisa entender se essa estratégia de fato ela está dentro da percepção do profissional. Porque não adianta você oferecer as melhores políticas para um senhor que não está nem aí. Que é o que a maioria, provavelmente, dos seus colegas e talvez até vocês já tenham sentido. Cara, eu vou fazer um programa aqui maravilhoso que vai dar muito certo. O líder não deixa. Ele não entende aquilo, ele não vê valor. É interessante, né, isso, né? Quando você fala, por exemplo, do segundo bloco, né, que são as empresas que estão fora do centro econômico do país, né, mas que tem uma demanda, digamos, mais convencional. Isso. Né, aí se vislumbra uma oportunidade para as pessoas de RH. Sim. Né, mas, ao mesmo tempo, essa demanda convencional ela pode não ser suficiente, né, para atender a necessidade de uma empresa. Exato. E o que você está comentando é que tem que existir, sim, essa visão de RH, mas tem que ter um entendimento do negócio e conseguir fazer diferença em relação ao negócio, tem que compreender exatamente quais são as necessidades da empresa. Então, assim, quem está nesse espaço hoje, procurando alguma posição de RH, né, não vai conseguir ir para um centro, ou não vai conseguir exercer exatamente essa função de RH estratégico, ela tem uma oportunidade aí, mas não é só o convencional de RH, né, que ela tem que se especializar. Ela tem que entender. Posso pegar uma carona nessa pergunta, que eu acho que é uma dúvida, eu acho que todo mundo que está assistindo a gente, você está falando dos 3 blocos. Você consegue passar para a gente a tua percepção de tamanho desses blocos? Porque eu acho que tem a ver com a tua pergunta. Sei lá, de 100%, assim, eu sei que é uma estimativa, eu sei que é difícil, mas... Porque senão a gente está pensando, bom, mas qual é o equilíbrio dessas forças, dessas oportunidades? Só para dar uma... Tá, eu vou dizer pelo meu dia a dia, tá? Sim. 60% são posições que eu estou falando das grandes capitais, principalmente São Paulo e Rio. 30% essas localidades periféricas e 10% esses lugares mais distantes. Por quê? Porque geralmente esses lugares mais distantes, eles nem sabem que eu existo, não sabem a diferença, por exemplo, de um headhunter, de um recrutador para qualquer outro tipo de serviço ligado a recrutamento. E aí, qual é o grande ponto? Esses lugares mais distantes, que tem esse RH muito mais tradicional e muitas vezes mais convencional, e aí é basicamente folha de pagamento, recrutamento e seleção para posições operacionais, eles se autossustentam. E treinamentos obrigatórios, provavelmente. Treinamentos, exatamente. Questões de segurança e Questões saúde, de segurança, né? E relações sindicais e trabalhistas, né? Então eles se autossustentam, né? Em parte, eles não são sofisticados por conta disso. Em parte, eles não são sofisticados porque o próprio ambiente não permite. Não faz sentido ter alguém que vai pensar lá na frente, sendo que, né, não vai dar frutos. A tua pergunta, eu esqueci. Na verdade, era em relação ao que se é necessário, né, além do conhecimento convencional, entendi. Né, para uma pessoa ter sucesso em recolocação nesse mercado, segundo bloco. Vamos lá. A primeira coisa a gente precisa entender que esse segundo bloco, ele está em desenvolvimento. Eu digo que ele está talvez uns 20 anos, de 15 a 20 anos, atrás do que a gente vê em São Paulo nos melhores centros corporativos. Ponto. Então, a primeira coisa que ele precisa entender é o seguinte: o que de básico ele precisa para a empresa em que ele está funcionar? Quais são as 2 grandes portas de entrada para qualquer profissional de recursos humanos em linhas gerais? Recrutamento e seleção, folha de pagamento. Geralmente, quem começa com folha ou vai para remuneração e benefícios, e aí eventualmente migra para uma área de business partner, desenvolvimento organizacional e vai trilhando. Quem começa com RS ou se apaixona por isso e vai crescendo dentro dessa linha, ou vira BP e aí vai para outras áreas, né? Então, o básico ele precisa entender. Qual é a vantagem de estar nesse mercado? Que esse básico está muito claro. Você tem livros, você tem cursos, você tem bons mentores, você tem bons profissionais, né? Como que essa pessoa, talvez ela cresce na carreira? Talvez ela precisa entender que ela vai fazer as mesmas coisas em níveis diferentes para o resto da vida. Ela vai começar com o nível operacional, depois ela vai ser promovida para o nível tático e eventualmente ela vai ser promovida para o nível estratégico. Se ela não quiser migrar para os grandes centros, vai ser isso.
e não tem absolutamente nada de errado. Simplesmente já é uma trilha que dentro do ambiente e dentro do mercado que ela atua já está minimamente estruturada. Qual é a vantagem de você estar nesse lugar? Você consegue inovar correndo pouco risco. Por quê? Porque você pode fazer um benchmark muito... como é que eu vou falar? Você pode usar de inspiração aquilo que os grandes centros fizeram que deram certo e você implanta nesse lugar. Quer dizer, vai ter pouca resistência da direção. Porque já deu certo em outros lugares, entendeu? Qual é o grande problema de quem está à frente do RH nos grandes centros? Muitas vezes eles vão ter que inovar e vão ter que correr risco. Quantas e quantas iniciativas vocês já não conhecem que começou com uma esperança muito grande e não deu certo? Nesses grandes centros. Você entendeu? Então é como se fosse uma escadinha que ela vai e volta. Então, começa nos grandes centros, vai para esses lugares distantes e depois de muito tempo vem para cá. Porque a base aqui ela é uma base que ela é muito mais simples e ela tem necessidades operacionais. Perfeito. E nesse mercado que você falou das grandes corporações, né? A gente percebe também um fomento muito grande das novas empresas, né? Das startups, né? Tecnologia, negócios, e às vezes o principal executivo ele tem que fazer esse papel de RH até ele se dar conta de que ele não consegue conduzir isso sozinho, né? Porque ele tem que formar uma cultura, ele tem que dar um espírito de corpo na equipe, contratar as pessoas certas para o lugar certo e tal. A velocidade é diferente. E o espaço do profissional de RH para esse segmento? Como é que... A velocidade é diferente. Se a gente parar para pensar de uma maneira muito simples, os programas de treinamento e desenvolvimento, pipeline de liderança, pipeline de sucessão, vieram da onde? Indústria. Qual indústria? Farmacêutica. Cara, demora 10 anos para você lançar qualquer coisa. Então o teu ciclo de produto e talvez o teu ciclo de pessoas, ele é gigante, cara. Você tem 10 anos, o cara entra ali como menor aprendiz, ele vai ser gerente e você acompanha. Cara, tecnologia você não tem isso. Tecnologia é tudo para ontem, aqui já foi. Então, é onde eu falo que um dos desafios do RH hoje em montar times para empresas de negócios muito rápidos, tecnologia, marketing online, é ele entender que ele precisa construir algo que antigamente demorava 2 anos em 20 dias e precisa funcionar. Porque se não funcionar, talvez ninguém saiba que não funcionou, mas as pessoas vão começar a ir embora. E essas gerações mais novas, elas não estão preocupadas em, olha, eu fiquei 3 meses só naquela cadeira lá. Tá nem aí. Que antes era um estigma, né? Hoje exatamente. Hoje não é mais. Exatamente. E a gente vê, né, principalmente nesses startups maiores, com maior investimento, que estão agora no movimento de demissões, né? Sim. Então, me dá a sensação de que eles cresceram muito rápido, talvez sem uma visão tão estruturada e planejada do que se desejava para um futuro próximo, e agora não deu, né? Tipo, Exato. a conta não fechou, eu tenho que mandar todo mundo embora. A minha visão sobre isso é, os líderes tinham um ranço do RH tradicional, quiseram algo mais rápido, algo menos engessado na visão deles e se ferraram. Eles não pensaram na governança. Então, hoje, para mim, qualquer startup, por menor que seja, que não comece pensando numa governança mínima de recursos humanos, ela tende a ter muitas dificuldades lá na frente. Por que hoje você vê todas essas startups que deram certo do ponto de vista, não vou dizer do ponto de vista de lucro, mas da sobrevivência, estão trazendo profissionais de recursos humanos com visão tradicional? Governança. Precisa ter governança, né? estrutura. Ela deve ser uma estrutura mais ágil nas suas ferramentas, Claro. mas precisa existir. Acho que a gente foi para um outro lado, né? Para agora vai para o meio. Então, né? mas esse outro lado, quem guiou foi o líder. Que ou ele teve uma má experiência quando ele era estagiário e blá blá blá, que ele acha que recursos humanos era uma porcaria, ou ele nunca ligou para isso, ou eventualmente ele nunca teve contato com bons profissionais de recursos humanos. Que eu acho que é um dos grandes desafios de qualquer líder, ele precisa entender que existem excelentes profissionais de RH e que, na grande maioria das vezes, as grandes mudanças que vieram das empresas vieram pelo RH, porque o RH criou um contexto
que reteu aquele talento, que selecionou aquele talento. O que eu sempre digo é, o sonho de qualquer pessoa que trabalha no mundo corporativo do começo ao final está diretamente ligado ao RH, não ao negócio. Então, mas eu vejo uma dificuldade ainda, né? Eu percebo uma dificuldade de entender do profissional de RH, até dos executivos das startups, assim, entender exatamente que momento está. Sim. Primeiro que existe aquela pressão, né? Eu não posso colocar custo na frente, né? Eu vou sair contratando um montão de gente, tem que ter resultado. Mas à medida que o tempo passa, né? Você tem que trazer pessoas, você tem que implementar coisas que sustentem, né? Para criar corpo, a empresa criar corpo. Eu percebo às vezes uma dificuldade do profissional de RH de aplicar tudo que ele sabe, né, de RH, né, nesses momentos, né? Porque a gente está falando de uma startup, que é, por exemplo, que ela está no investimento inicial, vai chegar um determinado momento que ela vai abrir para o mercado. Né? Então, se ela vai abrir para o mercado, ela já deve ter umas coisas muito mais estruturadas, né? Porque não está naquele momento incipiente. Né? Você percebe essa dificuldade? Né? São várias coisas. Conversa com muita gente de RH. Né? São várias coisas, né? Eu vou trazer aqui talvez as principais coisas que eu vejo acontecendo. Primeira coisa, a gente precisa entender que uma parte dos profissionais de recursos humanos não tem a menor ideia daquilo que está fazendo. Ponto. Dos mais variados níveis. Complicado aí, né? Não tem a menor ideia. Porque foi se criando e foi tendo experiências baseadas em situações de curto prazo, não leem, não estudam, não trocam ideias, fazem muito benchmark que não tem a menor razão de ser. Ponto. E aí, quando esse profissional ele se vê assumindo a responsabilidade de ser o número 1, e ele não pode se esconder atrás de um time, ou de um gestor, ou de um processo, ele se ferra. Ponto. Segundo, você tem algumas startups que investiram em profissionais muito jovens, que têm muita força de vontade, são muito inteligentes, mas carecem de ter experiência. Lembrando que experiência não se ensina. E o terceiro que eu vejo muito é hoje, as startups entenderam do tipo, cara, eu não posso contratar 4 ou 5 pessoas, eu vou contratar alguém que é sênior para a posição. Só que essa pessoa que ela é sênior, ela já não está mais disposta a fazer coisas operacionais. Ela não precisa explicar para um fundador qual é o racional lógico de ter uma folha de pagamento. Ela não quer explicar para um cara por que é importante pagar FIPRAT. Por que é importante, por exemplo, ter uma política de benefícios? Ela não quer explicar para o cara, porque ela já está cansada disso. E ela acha que o cara deveria saber isso. E deveria mesmo. Então, por isso que você tem hoje um cenário de startup tão diverso. Você tem essa miopia de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Porque é engraçado, né? A gente não vê a mesma coisa acontecendo em outras áreas, né? Nas áreas jurídico, financeira, outras áreas que são de suporte. Você não vê a mesma coisa, né? Exato. Porque tem governança. E você segue um padrão, né? Exato. E aí me dá sempre a sensação que recursos humanos, assim, não, deixa comigo, eu gosto de gente, eu sei mais ou menos como funciona, né? E aí vem uma pergunta para você. Esse movimento de outras, até você falou um pouquinho, outras áreas assumindo recursos humanos, como é que você vê isso? Eu acho que é uma tendência. Vamos lá. Eu vi isso acontecer muito de 2016 a 2018, por conta daquela crise que o Brasil enfrentou. A gente teve o que eu chamo de talvez uma terceira ou uma quarta revolução dos profissionais de recursos humanos, que foi aqueles profissionais tradicionais que trabalharam com o departamento pessoal, eles saíram de cena. E aí as empresas, nesse momento de vamos tentar achar novas soluções para vários problemas, vamos colocar o diretor de novos negócios como superintendente de recursos humanos. Em alguns poucos casos funcionou, mas na maioria não funcionou. Por quê? Porque precisa entender os conceitos básicos dos subsistemas de recursos humanos, que não é simples, mas é relativamente palpável. O grande problema é como é que você entende as consequências e como eles se interrelacionam no teu negócio. Que é difícil pra caramba. Então, hoje eu vejo que o público de recursos humanos ele está mudando e ele vai mudar. Por quê?
porque o nosso PIB não é mais originado da indústria. E antigamente, até hoje, para qualquer pessoa entrar numa indústria de base, faz alguns testes que só psicólogos conseguem aplicar. Como hoje o nosso PIB está ligado a negócio, você não precisa ter essa barreira de entrada. Então você está tendo profissionais de outras áreas de formação, administração, economia, tecnologia. E aí eu projeto que a gente vai ter alguns perfis, algumas empresas e algumas boas práticas que vai vir dessa junção do conhecimento tradicional de recursos humanos que nós temos vendo hoje, aliado à experiência dessas outras pessoas que não são psicólogas. Provavelmente a gente deve ter aí talvez 30% dos profissionais de recursos humanos hoje, que têm mais de 10 anos de carreira, venham da área de psicologia, por conta de como foi desenhado a nossa indústria. Hoje, esse desenho da construção do nosso PIB mudando, sendo muito mais voltado para negócios, onde não é necessário diretamente ter nenhum tipo de validação psicológica, a barreira de entrada ela é maior, ela é menor. Menor, né? Exato. Eu acho que, mesmo não sendo formado, né, em psicologia, na minha opinião, né, eu acho que entender o comportamento organizacional é uma das coisas que, a meu ver, é importante, muito importante. Um profissional de RH tá inteirado, né? Como é que as coisas se desenrolam, né? E como é que ele pode ajudar a moldar, né? Porque eu acho que a função de RH ela tem um pouco esse papel, né? De moldar a organização, né? Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. A gente percebe vários movimentos, né? Uhum. Como de inclusão, diversidade e inclusão, a própria questão ambiental e governança, né? São coisas que são, na realidade, o S e ESG. A gente percebe que esses movimentos, eles, de uma certa forma, têm que acontecer nas grandes organizações. E o profissional de RH ele tem um papel importante. Sim. Embora algumas empresas definam, né, um profissional para cuidar do ESG. Você percebe um gap nisso, ou uma falta de entendimento de como conduzir esses movimentos? ESG já existe há muitos anos. Com esse nome e com essa abordagem, com essa filosofia, é relativamente novo, né? E aí, como toda modinha, e aí todas as pessoas querendo pensar nas próprias carreiras e nos próximos empregos, eu vejo muita gente fazendo curso, muita gente se capacitando, mas não tendo espaço para trabalhar. Por quê? Isso é um conceito e uma necessidade da sociedade que já existe há muitos anos, né? Em paralelo, trabalhar com ESG na essência pode ir contra muitos negócios. Não contra ao negócio, diretamente a empresa, mas como o executivo que lidera aquela empresa, aquilo que ele pensa. Se não me falha a memória, o ESG até 2030, ele estava na pauta de 80% das empresas, não como uma política interna, mas como um diferencial para elas atingirem os seus objetivos. Eu duvido que isso vai ser feito. Por quê? Porque você está falando primeiro de governança, você está falando de social, você está falando de governança também, né? Então, quando você pensa nos três pilares, você obrigatoriamente precisa rever todo o seu negócio, toda a sua cadeia. A gente não precisa ir muito longe para entender que complexidade passa a não ser conveniente. E aí a gente vai, talvez, só vai ter o E, só vai ter o G, talvez. Em alguns lugares vai ter 2 ou 3, entendeu? Por exemplo, uma empresa, e eu não sei se posso falar aqui o nome, mas é algo positivo, que trabalha ESG muito bem, a Coca-Cola. Muito bem, há muitos anos. A Cor Hotéis trabalha a questão da diversidade interna, equidade há muitos anos. Para mim é o maior case que nós temos aqui no Brasil, que ninguém fala. Ninguém fala. Pelo menos. Eles têm o maior e melhor programa de atração e retenção dos mais variados públicos, LGBTQIA+. Eles têm uma cartilha sobre isso, de atração, retenção e desenvolvimento, não só das pessoas, mas dos líderes. Funciona já há quase 10 anos. E ninguém fala sobre isso. Você falou agora sobre atração. E o tema marca empregadora, como ele ajuda até no seu trabalho? As pessoas entenderam, as empresas entenderam que trabalhar com o público é muito parecido
do que trabalhar com recursos humanos, em alguns temas é muito parecido do que trabalhar com marketing, né? Então, quando a gente está falando de marca empregadora, você está vendendo a sua marca. Para quê? Para que você consiga atrair candidatos às pessoas que se identificam com o seu negócio, se identificam com o produto e o serviço que você vende, para fazer parte. Então, você está vendendo a tua marca e você está escolhendo qual é o consumidor que vai comprar. Porque não é todo mundo que se aplica que vai ser aprovado, né? Vejo isso muito ligado às novas gerações e também todas aquelas pessoas que, por exemplo, têm uma capacidade para escolher os próximos trabalhos, né? E eu acho que vai ser algo cada vez mais forte. A gente já está vendo, por exemplo, algumas consequências de você ter uma marca empregadora que não condiz com o seu dia a dia. E é isso que as empresas precisam tomar muito cuidado. A coerência, né? Exatamente, coerência. Então, você precisa entender de fato qual é a cultura que você tem, e lembrando que cultura é como as coisas são feitas no dia a dia, né? Todos os artefatos, todos os maneirismos, e você precisa comunicar isso de uma maneira transparente. Olha, eventualmente aqui a gente tem uma gestão um pouco centralizadora. Aqui você vai ter uma governança assim. Aqui você vai poder trabalhar, sei lá, de casa. Mas isso tem que ser cumprido, né? Mas eu entendo que hoje a marca empregadora, ela é sim um fator determinante para a atração de novos talentos. E assim, quando você tem uma pessoa que ela se identifica como empresa e ela deseja trabalhar ali, ela está muito fácil para o desenvolvimento. Ela aceita aquilo. Ela investe o tempo dela, ela investe né? o tempo Porque dela ela naquilo. quer permanecer ali, ela se vê no futuro da organização, né? Então aí tem um valor importante, né? Exatamente. É o que eu sempre falo, por exemplo, sobre cultura. A gente tem uma grande marca de cervejaria aqui no Brasil, todo mundo sabe qual é, que todo ano tem não sei quantas mil pessoas que querem participar do programa de trainee. Por quê? É verdade. Porque ali você tem exatamente como vai ser a coisa e como a banda toca. Algumas pessoas acham a cultura agressiva, tóxica, assediadora. Outras adoram. Mas tá claro, você vai entrar aqui e vai ser isso aqui, ó. E tem um peso pro currículo. E tem um peso. Aqui você sabe que você vai ganhar 80% da média salarial e você vai ter 10 salários de bônus. Tá claro ali, ó. Cara, é isso aqui. Comprei isso, recebi isso, tô felizão. Agora, quantas empresas de fato conseguem replicar isso de uma maneira idêntica? Criar uma identidade dela, né? E é uma identidade que tem 40 anos, cara. Interessante. Essa questão da marca, eu entendo que é um lastro importante, né, para a permanência das pessoas, das melhores pessoas nas empresas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe ainda uma certa, não sei se é falta de resiliência ou antigamente, né, a pessoa era valorizada pelo tempo de casa. Tempocracia. Né? 12 anos na empresa, esse deve ser. Aí depois a coisa migrou para um tempo de realização. Né? Eu fiquei enquanto eu realizei, aí já... Eu tenho uma métrica para isso. Hoje isso não acontece, né? Hoje a pessoa fica e ela sai... Eu tenho uma métrica para isso. Realizando. Eu tenho uma métrica. Você percebe? Falta resiliência? Não, eu tenho uma métrica para isso. Primeira coisa é o seguinte... Quando você está em posições operacionais, ou talvez num estágio início de carreira, você pode mudar de empresa 6 meses. Estágio ali. 6 meses, 1 ano. Trainee, talvez 2. Por quê? Porque você está aprendendo, você está se conhecendo como alguém que trabalha para alguém, que faz parte de um time, blá, blá, blá. Quando você está numa posição, talvez tática ou de primeira liderança, eu não consegui achar ninguém que realizou coisas em menos de 3 anos. Qual é a lógica disso? Primeiro ano, diagnóstico, segundo ano, implantação, terceiro ano, você vê o que deu. Beleza. Ah, Eduardo, mas eu consegui. Essa é a tua visão. Quando eu falo com o teu chefe é completamente diferente. Quando eu falo com os seus pares, a conversa é outra. Né? Porque o meu trabalho é esse também. Não é que você vai sentar na minha frente e você vai falar tudo aquilo que você quer e você tem a pretensão que eu vou acreditar. Ponto. Para isso, eu sou pago. Quando você está numa liderança, esse tempo de 5 anos, de 3 anos, sobe para 5. Porque você faz o diagnóstico, geralmente a implantação ela é um pouquinho mais demorada, não é 1 ano, ninguém muda uma cultura em 1 ano. Você tem de 1 a 3 anos, e ali no 4º ou no 5º ano você colhe os frutos. Né? Geralmente quando você chega nesse 5º ano, às vezes até 6, você vai começar um outro ciclo.
E aí é que o profissional ele entende, cara, eu não quero mais estar aqui, porque eu não acho que eu vou conseguir realizar o que eu pretendo nesse modelo, nesse negócio ou com esse chefe. Ponto. Mas antes o que era 20, cara, pra mim caiu pra 5, 7. E aí vai depender muito da área e que essa pessoa trabalha. Por exemplo, eu não vejo essa lógica mudando nas empresas mais velozes. Por quê? Porque venda é venda, cara. Negócio é negócio. Então vai ser muito difícil você conseguir mudar um negócio, pivotar ele de uma maneira real em 1 ano. E colher esse resultado em 1 ano. Né? Então, quando a gente está falando de posições ali tático, estratégico, a gente precisa pensar em colher frutos, indicadores. Quando eu peguei aqui era X, quando eu devolver era X mais 1. Operacional é mais fácil, porque a responsabilidade ela é menor. O Eduardo, você já falou várias coisas, de tendência, da questão dos blocos, mas as posições que estão chegando, tipo essa semana, sei lá. Tá. Tem alguma... Posições em alta? O que tá... Tem alguma posição que tá mais em alta? Ou tem algum aspecto que você Tem. não falou, assim, que você acha que... Vamos lá, posições. Será que é uma tendência? Será que Por não é? segmento também, né, Serginho? Por segmento Algum também. segmento Vamos lá, eu vou em então particular. falar por posições. Vamos lá. Nos últimos 5 anos, principalmente com a questão da proximidade da gestão das multinacionais, está se consolidando cada vez mais aquele profissional que ele é um gerente de operações de recursos humanos. O que é esse cara? Geralmente é um cara que veio da folha de pagamento, mas ele não ficou na parte operacional. Ele foi para a parte... desculpa, ele não só ficou na parte operacional, foi para a parte tática e foi para a parte estratégica de uma área que é, por definição, processual. E aí ele começou a ter experiências, talvez de um nível não de especialista, mas de entender como funciona da parte de benefícios, remuneração e relações sindicais e trabalhistas. O que essa pessoa virou? Ele virou a parte numérica de pessoas. Então ele consegue não só coletar esses dados, transformar esses dados em informação e ele já propõe plano de ação visando o custo de pessoas. Essa pessoa também pegou um pouco daquela parte dos processos de treinamento e desenvolvimento? Muito pouco, Porque ali também tem uma base de informação super rica, né? Mas num primeiro momento, esse cara ele diz, olha, empresa, nosso custo de pessoas é tanto, a gente pode diminuir para tanto, se a gente conseguir, por exemplo, colocar um turno a mais, um turno a menos. Ou talvez se a gente colocar as pessoas em casa, ou se essa área aqui tiver que ser diminuída ou aumentada. Áreas desbalanceadas. Exatamente. Então ele começa a medir um pouco da eficiência e qual é o custo dessa eficiência. Tem uma empresa que faz isso há muitos anos, que é a Coca-Cola. Só que agora, com toda essa tendência que nós temos de tecnologia, de automação, e é por isso que é uma tendência que, de fato, ela vai precisar ser realizada de uma maneira geral, esse profissional ele começa a surgir. Por quê? Porque ele é um cara que ele entende do básico para garantir a legislação e ele entende também, ele fornece informações e plano de ação com base em custo de gente. Entende? Esse cara é um cara muito difícil da gente achar. Por quê? Porque ele precisa reunir habilidades e experiência em 4 subsistemas diferentes que normalmente não se conversam diretamente. E se ele falar inglês, ele tá lindo. Por quê? Porque ele não vai reportar isso diretamente para o negócio local. Ele vai reportar isso para fora. Por quê? Porque é muito mais fácil para qualquer gestor equalizar os custos por região. Qual é a grande diferença? E a posição que a área de finanças busca com todos alguém para falar que entenda de tudo isso. Né? Exatamente. Sem dúvida, Exatamente. sem dúvida. E aí... qual é a grande dificuldade das multinacionais? Cara, o Brasil é uma zona, a América Latina é uma zona. Então, quando você encontrar alguém que consegue colocar numa mesma planilha as mesmas informações de vários países diferentes, no mesmo formato que ela fora, pô, perfeito. Eu quero essa pessoa. Então, essa é uma posição que ela veio sendo cada vez mais desejada. Ela é uma posição em construção, porque você não tem esse desenho de carreira
feito para isso. Então são profissionais que ou direta ou indiretamente foram agregando novas habilidades e experiências nessas áreas e hoje eles se mostram prontos. Eu já vivi experiências que uma pessoa de finanças vinha para fazer... ocupar meio que essa posição, né? Exatamente. Só que qual é o grande problema? Provavelmente dava certo porque era a área de pagadoria. Só que é diferente você consolidar os números do que você olhar para aquele número e falar, aqui tem uma oportunidade. Aqui, exatamente. Falando, né? Aqui tem uma oportunidade. Essa oportunidade eu posso transformar isso num projeto que pode trazer uma eficiência maior, pode diminuir um custo. Aí você precisa entender de RH. Só de números também não adianta. Exatamente. Né? Exatamente. Analisar os dados, tomar decisões e projetar o futuro. Exato. Olha a importância de recursos humanos. Né? É aí que entra a visão sistêmica. Por isso que grande parte dos líderes de negócios que vieram trabalhar com recursos humanos não conseguiram se sustentar. Porque você precisa entender que basicamente você tem recrutamento e seleção, FOPAG, benefícios, remuneração, treinamento, desenvolvimento, relações sindicais. São 7 coisas. Que dependendo do mercado que você está, do momento que você está, elas se conversam o tempo inteiro. O tempo inteiro. E não vamos esquecer, né? A folha de pagamento é o maior custo. Depois vem assistência médica. Sim. E se tiver uma questão trabalhista ali, tem uma relevância importantíssima. Exatamente. Então, em termos de custos, tem um peso. Geralmente né? é 20%, né? O que a gente aprende é que a folha de pagamento ali de pessoas, todo mundo tem que dar no máximo 20%. É muita coisa. É muita coisa. Depois de recursos humanos, eu acho que o maior orçamento é só tecnologia, mas também depende da organização, né? E tudo mais, né? Exato. A área de remuneração foi uma área que nos últimos 7 anos cresceu demais, porque a gente teve uma mudança no perfil. Se a gente for parar a remuneração, ela é uma área que nos Estados Unidos veio depois da Segunda Guerra, porque a gente teve um desemprego muito grande, e aí basicamente o governo americano ele criou uma metodologia para entender que se você era um engenheiro desempregado, se você podia ser padeiro. E aí começou ali a pesagem de cargo para saber o quanto você ganhava. Beleza. Veio para cá para o Brasil, onde a gente tem ainda 3 grandes empresas que fazem isso. E aí, mais ou menos ali 2013, 14, deixou de ser uma área operacional de só fazer pesagem de cargo para ser uma área estratégica, principalmente atração e retenção de executivos, ILP, né? Por quê? Porque o nosso negócio já estava começando a mudar. Vamos trazer aqui um executivo para a nossa startup. Ele não vai vir porque a gente não tem nada e eu preciso atrair e reter esse cara. Então eu vou pagar X% para ele e 20x ser os objetivos da empresa e blá blá foi. E aí foi uma área que veio crescendo muito e depois, principalmente nesse ano que a gente teve essa redução dos investimentos, não é que foi uma área que sumiu, mas foi uma área que perdeu, talvez tenha sido a área que perdeu mais força. Porque ela foi construída nos últimos anos com base nesse cenário de investimentos. E muito olhando o retrovisor, né? Eu acho que a remuneração ela ficou muito focada no que era feito no ano anterior, até o ano anterior, né? Dos relatórios atuais, sem conseguir projetar tendências futuras. Mas você sabe por que isso acontece? Porque você ainda não tem nenhuma metodologia que consiga mensurar um cargo de tecnologias e de negócios. Ou porque também, hoje essa metodologia, que é avaliar o cargo específico, ela não funciona. Amanhã mudou. Ela não funciona. Você começa fazendo um negócio, já amanhã está fazendo outra coisa. Ela como não funciona. Que você pesa, Exatamente. Né? Exatamente. Ela não funciona. E quando você entrevista profissionais da área de tecnologia e de negócios online, ele não quer ser avaliado só no final do ano para ganhar o bônus dele lá. Sim. Ele quer ser por projeto, por entrega. Cara, eu fiz essa funcionalidade aqui. Quanto eu vou ganhar Quanto eu vou ganhar disso de bônus? Eu acho que essa, a meu ver, né, acho que a principal dificuldade que eu percebo nos profissionais de remuneração, né, é compreender, primeiro, que os ciclos diminuíram, né, até porque o mercado de trabalho diminuiu, a atuação das empresas mudou. O mercado de trabalho modificou, perdão, e a atuação se alterou bastante, né? Então, como os ciclos diminuíram, você tem que incentivar, né, de maneira diferente. Então, como é que você constrói um programa de remuneração pegando exatamente a essência e apertando melhor o botão correto
para a pessoa gerar o resultado, né? Exato. Assim, de repente você pensa no longo prazo, só que ele não vai ter paciência, né? Até porque... Por outro não vou lado, ficar né, tanto Roberto? tempo. Esse cara é que ficou com Analytics também, normalmente ele está com Analytics, e eu conheço alguns que passaram até a frequentar conselhos, porque é a figura que mais tem um número, que mais sabe falar. Tem algum número, né? Que Muitas fala... vezes é o que consegue, que né? consigo, pelo menos com aquele profissional, eu consigo entender qual é o momento da empresa do ponto de vista de como estão os programas. Como é que você reflete, por exemplo, esse momento num indicador de longo prazo, num programa de remuneração de longo prazo? Não tem. As pessoas Não têm que entender a característica da empresa. Às vezes a empresa ela precisa de um tipo de indicador. Claro que você vai botar, sei lá, resultado sobre retorno sobre lucro, né? sobre patrimônio. Só que em determinado momento, daquele indicador ele não vai servir no primeiro no segundo ano. Exato. Então, como é que você constrói o teu programa? Então, eu percebo ainda uma certa dificuldade por conta dessas mudanças de contexto isso mesmo. Né, de empresa. Né? É isso mesmo. A gente está vivendo em loco, de fato, uma transformação dos negócios e da governança desses negócios. Então, a gente tem muita coisa que está sendo criada, que está sendo testada, que não funcionou, algumas coisas que estão funcionando, e eu acho que num médio prazo, talvez nos 5 anos, a gente vai ter as empresas que já entenderam que elas precisam ter alguns elementos tradicionais de recursos humanos e outros elementos novos. Só que nesse momento, a gente está muito dividido. Tem as empresas que estão tentando e estão fracassando, e tem as empresas que estão mantendo e estão fracassando. Por quê? Eles precisam entender qual é o motivador da sua população interna e de como isso se relaciona com o negócio. Vamos lá, qual é a lógica, em tese, qual é uma das lógicas de você pagar para a pessoa o bônus uma vez só no ano? Essa pessoa não pode ser drivada pelo dinheiro. Quem disse isso? Entende? Exatamente. Então, assim, precisa entender, e é claro, tem um desafio gigantesco de como isso se relaciona com a parte financeira, fiscal. Às vezes, para você colocar um negócio em pé, você tem que colocar o driver de dinheiro. Você tem que botar o drive... Exato. O cara não e vai aí, realizar para você, senão exatamente. você não coloca a empresa em pé. E aí, o líder, ele precisa entender que não tem problema nenhum das pessoas trabalharem por dinheiro. Problema zero. Mas aí tem que ter um balanço, né? Não é só isso, né? Claro. Mas já tem um balanço. Ninguém só trabalha por dinheiro. A questão é que esse conceito de, olha, trabalhe por amor, trabalhe por propósito. Isso é que importante. Tem então, mas isso é pessoal, né? Então, uma parte, eu acho, desse desafio é justamente a liderança ela entender que não tem problema nenhum das pessoas trabalharem por dinheiro. Mas ninguém só trabalha por dinheiro. Porque é impossível você sair de uma empresa hoje, entrar daqui a um mês, e daqui a um mês, e daqui a um mês, e daqui a um mês. No cargo estratégico, não. Eu acho que a pessoa pode até mudar de empresa até por dinheiro, mas permanecer nem sempre. Exato. Não é? Exato. Então, assim, eu acho que e olhar qual que é o momento também da empresa em termos de atratividade, né? Qual que é a construção. Existe uma questão de construção de riqueza, né? Se você permanecer aqui, talvez você não ganhe dinheiro tão rapidamente, mas ao longo do tempo você vai ganhar muito dinheiro. E tem aqueles outros modelos onde você ganha um dinheiro mais rápido, mas talvez a sua carreira também seja mais compacta. Exato. E encaixar dentro qual é a necessidade, o que você pode oferecer, né? Quem é o seu público, né? Isso É a ciência, né? Porque algumas empresas, como não compreendem muito essa questão de estruturar programas de remuneração, elas botam dinheiro na frente. Exato. Então, isso é uma série de atrativos que faz que o cara bom que está na tua empresa, né, queira sair, né? Porque ele vê o dinheiro mas só. a questão da Ele não contribuição vê a individual, perenidade da eu acho que empresa, passa a por empresa essa Tem que ver o discussão. que é o tirou interesse. muito. Acho que os programas também tiraram muita contribuição individual. Então, para você ganhar X, depende do fulano, fazer o seguinte. Às vezes fica tão complexo que você não... Tem razão. Às vezes os programas são tão complexos que a pessoa não entende. E aí ela fala assim, olha, eu acho que eu não vou ganhar esse dinheiro de jeito nenhum. Exato. E vou embora, vou atrás de alguma coisa que seja mais simples, Porque depende né? de tanta coisa. De tantas verdade, outras pessoas que às vezes... verdade. Eu não estou nem trabalhando diretamente, às vezes eu não sei nem verdade. quem é exatamente, dependendo da... Mas aí eu tenho mais uma pergunta para o Eduardo, porque assim, eu tenho visto assim, talvez num passado recente, a questão financeira realmente, e dependendo do segmento, né, ela pesava bastante. Mas eu tenho visto, principalmente candidatos mais jovens, que a oferta só de dinheiro não resolve a situação.
Eu tava né? conversando... Não ganha parada, né? eu tava conversando sobre isso com uma colega. A gente tem uma geração hoje que ela já nasceu digital. Essa geração, dinheiro é importante para elas, propósito também, mas é o propósito delas. Então, as empresas que desejam recrutar profissionais jovens precisam estar dispostas a entender que cada um desses jovens tem propósitos diferentes. E aí é um desafio gigantesco de como eu vou atrair e reter esse jovem. Mas antes disso, eu preciso estar disposto a entender, cara, o que ele quer da vida. Às vezes ele não quer trabalhar 5 anos aqui, cara. Às vezes ele vai querer trabalhar 4 horas por dia, vai fazer muito bem aquilo durante 4 horas por dia, ele não vai ter ambição. Algumas empresas, algumas corporações querem que todo mundo tenha a mesma ambição. Não vai assim. Isso não é sustentável. Então, as lideranças elas precisam estar dispostas que determinadas pessoas, determinadas funções e perfis são perfis completamente diferentes daquilo que elas estão acostumadas. E aí como é que você atrai? Como é que você retém? Não sei. Você vai precisar ter talvez uma flexibilidade de remuneração, de benefícios, que de fato seja adaptado para cada pessoa. É a tendência da individualização, Exato. né? De você olhar para o indivíduo. E isso dá um trabalho. Sim. Mas ele dá resultados, né? Porque eu acho que cada vez mais as pessoas querem reconhecimento, querem ser conhecidas, querem ser acolhidas, não é? Sim. E aí ter planos que se adaptem a Que a ela. sua voz seja escutada. Que a sua Então, voz por isso que seja os programas de escutada. pulse, Exato. de Mas eu survey tenho um outro contraponto. Tem líderes que estão um pouco se lixando para isso. E tem negócios que estão um pouco se lixando para isso. Para onde você acha que eles vão? Para os profissionais que se encaixam nisso. Quem são? Os mais 50, mais 60. Que estão acostumados Eduardo, um pouco a será? isso, Com né? certeza. Que estão acostumados a trabalho presencial, almoçar com os amigos do trabalho, fazer 1 hora mais tarde, porque eles aprenderam a trabalhar assim. Eduardo, não fala isso. E os mais novos não gostam de almoçar com os amigos? Né? Dei um exemplo X. Que- Não, por quê? Porque traz uma... Brincadeira. Né, traz a própria comida. Então, eu acho que de Muitas uma vezes maneira ele quer muito... ser rápido, né? Já vejo um isso. estereótipo. Já vejo isso. tá? Não, já vejo isso. Não, por quê? Porque já se acostumaram a isso e eles gostam. Construíram a carreira assim. Cara, como é que você vai falar pra alguém que trabalhou 40 anos do mesmo jeito, deu certo, que ele precisa mudar? E ele não quer mudar. A gente já tá vendo isso. Entendeu? É mais fácil, né? É mais fácil administrar, né, esse público, né? Porque... Eu acho que a noção da gente saber que um líder de negócio, ele é exatamente igual a gente e ele vai fazer aquilo que ele acha que ele tem que fazer. Você falou da faixa etária, né? Que ponto importante, porque também temos um vídeo que nós falamos bastante sobre isso. Como é que você vê esse ponto de idade limite? Ainda tem? E depende do cargo? Como é que isso tem Vamos lá, aparecido para você? em linhas gerais, tem Os preconceito algoritmos sim. que já excluem, mas aí Exatamente, ninguém fala, exatamente. é velado. Vamos lá, eu me sinto muito orgulhoso de dizer que eu já recoloquei pessoas com 58, 62. E aí eu sempre me pergunto onde essas empresas são recolocadas e qual é a posição. Posições de liderança, tá? Empresas multinacionais que têm processos muito claros e que o papel daquela pessoa é muito claro. Ponto. Existe sim um etarismo violento, tá? Em maneira geral, por preconceito do recrutador. Muitas vezes, o líder que está recrutando, o dono da vaga, aquela pessoa que vai contratar, ele nem sabe, cara. Nem chega para ele que uma pessoa com 60 anos, super competente, foi completamente ignorada pelo aquele sistema bosta que ele fez. Quando chega já é tarde demais. Quando chega já é um escândalo. Entendeu? E aí a gente precisa entender, cara, que nos próximos anos a nossa faixa etária, a nossa pirâmide etária, ela vai se inverter. Entendeu? Quais são os principais segmentos que hoje contratam pessoas talvez mais 50? Né? O varejo, o agro e as empresas financeiras.
E os resultados têm sido positivos? É a mesma coisa. Mesma coisa, né? O que talvez o líder precisa entender é o seguinte: em algumas posições, alguns indivíduos vão ter uma curva de aprendizagem um pouco mais lenta. Mas em compensação, ele vai ter outras vantagens, como por exemplo, vai ter uma visão estratégica, ele, pela experiência que não se ensina, você se vive, ele acaba tendo uma visão sistêmica para tomada de decisão muito mais apurada do que talvez alguém mais jovem. Então, mas eu acho que esse digamos, é uma mensagem positiva para esse público, né? Mas ao mesmo tempo... Aí não é. Mas ao mesmo tempo, assim, eu acho importante que as pessoas que vão se recolocarem em posição de liderança têm que entender exatamente a diferença hoje de mobilização das equipes, né? Sim. Como é que eu mobilizo uma equipe? Porque há um tempo atrás eu tinha métodos, formas de fazer isso, né? Hoje é um pouco diferente, né? A gente acabou de falar do jovem, né, que se inspira, né, por algumas coisas que, de repente, uma pessoa que está vindo nesse uns 50 a mais, ele pode não ter vivenciado muito isso, né? Então, acho que essa é uma característica que esse pessoal dos 50 a mais tem que incorporar, né? Sim. Conseguir fazer essa mobilização de equipes diversas, né? É um desafio para todo mundo. É um desafio para esse profissional mais 50, para ele conversar com pessoas que têm a mesma responsabilidade, o mesmo cargo do que ele é 30 anos mais jovem. E é um desafio para todo mundo, de lidar com pensamentos diferentes e principalmente o modus operandi diferente. O modus operandi é completamente diferente. Mas olha só, gente, a gente precisa fazer com que a nossa área saia do ponto A para o ponto B. E tem que trabalhar junto. E aí, aonde é o papel do RH? Primeiro, possibilitar que esse ambiente, esse contexto seja construído e aprender como é que ele vai ajudar o líder a se desenvolver nisso e as pessoas. E eu tenho certeza que não existe hoje uma resposta certa para isso. Porque é tudo muito novo. Então, você precisa passar a mesma mensagem por WhatsApp, por e-mail e, se depender, por carta. Você tem que estar mais flexível, né? Cada vez mais. Estar mais aberto, né? Eu percebo que realmente, apesar de muitas pessoas e eu também achar que você clusterizar as pessoas por gerações é um erro, você precisa levar isso em consideração. E aí você precisa ter todo um conhecimento de pessoas mesmo, de entender que aquela pessoa, ela entende daquele jeito. Mas clusterizar não quer dizer bloquear, Não, né? não. É só reconhecer, né? Só reconhecer que as pessoas, elas funcionam de maneiras diferentes. E talvez, como uma geração funciona, seja diferente da outra em termos práticos de canal de mensagem. E tudo bem, né? E tudo Cada bem. uma tem E tudo bem. benefício, Só que né? Exato. Qual é o ponto? O RH precisa estar aberto a isso. Ele precisa entender que ele vai ter que trabalhar mais. E diria que ele é o que vai ser a porta, né, ali de entrada Ele para precisa essa criar esse contexto. mudança de mentalidade também, muitas vezes, E ele né? tem que ter isso dentro da sua própria área também. Exatamente. Para ser exemplo, Exatamente, né? para ser Pelo menos exemplo. até para experimentar, para Exato. ver as dificuldades, poder orientar, viver na... Tem que mudar o algoritmo. Exato. Mas, Exato. Eduardo, como é que faz para mudar esses algoritmos? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Eduardo, pelo amor, não dá, cara. As grandes plataformas que nós temos em linhas gerais, elas são muito mal utilizadas, né? Porque, cara, se você parar para pensar bem, como é que um headhunter ele ainda existe, sendo que a gente tem tanta ferramenta? Essa é uma pergunta excelente. Né? Alguém não está fazendo a tarefa de casa. E com certeza não sou eu. Por quê? Porque o mesmo problema que se tinha do empilhamento de aplicações de currículos de 20 anos atrás que estava na mesa das pessoas, nós temos hoje. Só que ao invés de ser algo físico, é digital. Então, as ferramentas elas precisam ser parametrizadas para fazer as primeiras triagens. A ferramenta sozinha não vai resolver nada para ninguém. Esse é um ponto. Ponto número 2. Talvez os recrutadores externos, os headhunters, pessoas como eu, precisam existir. E ponto. Por quê? Porque eu faço um trabalho que a empresa vai demorar muitos anos para ela realizar. Que é um trabalho especializado dentro de uma área. E o meu trabalho ele não é feito em cima de um algoritmo. Ele é feito em cima, infelizmente, de eu olhar e de eu analisar vários perfis. Então, quando a empresa coloca 100% da responsabilidade dela numa ferramenta, principalmente uma ferramenta externa,
ela vai simplesmente ter o mesmo trabalho. Que não vai ser cumprido, porque você tem, primeiro, talent acquisition, recrutadores, tem uma agenda super corrida, estão super estressantes, uma pressão gigantesca, e ele ainda tem que lidar com algumas atividades transacionais que ele não consegue. Então, mas você acha que existe um risco, aí falando da profissão do headhunter, no futuro, por conta da inteligência artificial? Eu acho que não. Perder o emprego? Eu acho que não, sabe por quê? Em 2018, uma empresa coreana, se não me falha a memória, desenvolveu uma interface física que era um robô, era um busto de uma pessoa ou de um homem, né? De um homem ou de uma mulher, que era capacitado para realizar a entrevista. Faliu. Porque a pessoa não se sentia à vontade de conversar com um robô. Então eu acho que daqui a muitos e muitos anos, quando a gente tiver uma inteligência artificial que não julgue, que tenha uma atenção ativa, talvez. Mas a gente precisa ter primeiro uma geração que se sinta confortável de conversar com alguém que não está vivo e que não vai entender que ela foi desligada porque o ex-gestor dela assediou ela e não vai tomar ela como culpada. E a gente precisa ter essa máquina capaz, de fato, para realizar essa conversa. Então, assim, a gente ainda tem uns anos, eu acho. Tomara. Interessante. Não, ainda bem, né? Porque nós ainda continuamos contratando pessoas. Né? Exato. Eu acho que a máquina funcionará quando a gente começar a trazer máquinas, né? Porque não tem como, né? Você ter um entendimento das nuances do ser humano não tem. se você não tiver o mesmo paradigma, né? As máquinas, elas precisam ser melhor utilizadas nas primeiras etapas, nas triagens, nas primeiras captações. Mas mesmo aí é um perigo, não é? Esse filtro não é um perigo? Então, esse filtro, para mim, ele vai começar a ser melhorado quando as empresas tiverem os seus próprios sistemas. Por quê? O que se vende hoje no mercado, né? Olha, nós somos uma empresa que a gente vai trazer os melhores talentos para você porque a nossa mecânica entende a sua cultura. Mentira! Nem as empresas entendem as próprias culturas. Não vai funcionar. Quando uma empresa, grande ou pequena, começar a desenvolver os sistemas próprios de recrutamento que reflitam como as coisas acontecem, eu tenho certeza que esse espaço vai ser diminuído, vai ficar muito mais simples. E aí a gente volta no employer branding, marca empregadora, entendeu? Que basicamente é marketing. Marketing, obviamente, ligado ao mercado de candidatos. Aí sim, aí eu acho que as coisas elas devem mudar. Enquanto tiver o mesmo fornecedor que faz os mesmos processos para empresas diferentes, vai ser a mesma coisa. Eu acho que a máquina tem um sucesso exatamente na identificação de padrão, né? Que é claro, o próprio headhunter ele também, né? Com base nos seus padrões, vai fazer uma análise de uma pessoa, né? Acho que a máquina ela tem uma eficiência boa nisso, mas não talvez a sensibilidade hoje de conseguir enquadrar aquele candidato numa realidade. Exato. Né? Eu acho que ainda é complementar. Né? E mesmo assim, na minha visão, ainda tem um erro lógico nisso. Porque qual é o cenário ideal? O cenário ideal é, temos uma população, fizemos aqui a avaliação de performance, 20% top talentos, 60% ali é o médio, 20% performance baixa. Sabemos aqui nessa mesa que precisa ter isso. A gente sabe que precisa ter essas três classificações mais ou menos nesse mesmo número, correto? Beleza. Tenho o perfil top talent e tenho o perfil médio. Vou replicar isso para o meu processo seletivo, porque eu quero achar as pessoas que... Beleza, né? Como é que você inova? Se você seguir essa lógica maquinária, como é que você inova? Você não inova. Então, mesmo nesse momento, nesse cenário ideal, ele tem um erro lógico, que é o erro da inovação. Ou seja, não tem problema. Se o teu objetivo como líder é manter exatamente essa empresa do jeito que está eternamente, você vai seguir isso. E vai funcionar. Em algum momento vai dar certo. Mas e quando você quiser mudar? E tem um ponto, né, que eu questiono, até nas ferramentas que existem hoje, elas olham sempre o passado. Né? O passado, ele tem uma série de condicionantes, né? Ali a necessidade, a possibilidade, uma série de coisas. Qual ferramenta que olha o raciocínio, a abstração desse candidato de projetar futuros?
Porque para mim é o que interessa. Se eu estiver contratando, eu quero entender qual que é a proposta, o que ele pensa sobre a vida, sobre o mundo, sobre o negócio, sobre o que ele acha que ele consegue agregar, né? E aí não tem como. Você tem que ter a entrevista, você tem que ter o contato humano, né? Mais ainda, Valéria, quem vai conseguir realizar essa conversa é o cara que vai contratar, é o dono da vaga. E ele precisa estar interessado nisso, porque ele vai conseguir avaliar. E muitas vezes só quer olhar o passado, o que a pessoa já fez. E o que a pessoa já fez, Porque né? a gente entra naquela mecânica das entrevistas por competências. Eu vou achar um comportamento passado para eu tentar prever alguma coisa no futuro. Que funciona na maioria dos casos. E que é da década de 80, mas Exatamente. ok, tudo bem. E que funciona, são bons indicadores, né? Perdão, não é que são bons indicadores, são indicadores. Bom talvez não seja. É o que a gente É tinha. o que tem, é o que tem. E ponto. Mas abrir o Imagina olhar, que né? tem gente que não tem nem isso, né? Muita gente não tem Não nem tem, não tem. Mas abrir o olhar, né? Eu sei mais ou menos como você entrevista e você explora, vai em caminhos Sim. muito mais distantes, né? E por quê? Porque você tem esse interesse? Porque o que eu sempre digo para qualquer pessoa que eu entrevisto é: eu sei ler, sei exatamente o que está escrito no seu currículo, e quando for uma conversa específica para uma posição e que eu precise entender a sua história, eu vou deixar isso claro para você e a gente vai fazer uma entrevista tradicional. Nesse meio tempo, eu preciso entender quem é você e o que você quer da vida. Porque o que você já fez já tá aqui, cara. Eu sei ler, mano. Eu não preciso ir muito além disso, mas o que você quer é o que vai impactar a nossa relação nesse contexto recrutador-candidato agora. E tem muita gente que fala: pô, Edu, obrigado, cara, mas eu não quero mais trabalhar. Eu falei: beleza, cara, me conta o que você quer, só por curiosidade, um abraço. Pra que eu vou perder meu tempo e o seu tempo? E aí quando você abre esse leque do tipo: me conta o que você fez, onde você passa férias, qual foi o último livro que você leu, a tua história profissional, por que você é engenheira, como é que você foi parar aqui? Eu, de fato, começo a ter contato com a vida da pessoa e eu começo a entender se o modus operandi dela, aquilo que ela acredita, ou minimamente eu acho que ela acredita, faz sentido para a posição. Porque, tecnicamente, como eu falei, tá no currículo, tá ali, mano. Isso a máquina faz. Eu preciso entender o que a máquina não faz. Que é projetar o resultado futuro, né? Porque o passado, Minimamente, né? então, é minimamente projetar. E a máquina, ela pode até te perguntar: Valéria, o que você quer para daqui a 5 anos? Você não vai se sentir confortável de conversar ou de escrever isso. Você vai escrever aquilo que você acha que não vai prejudicar a sua aplicação para essa posição. Ou seja, tudo mentira. E aí precisa entender quantos elementos tem. Por quê? Como eu trabalho em posições executivas, a responsabilidade de um executivo é muito grande. Não é talvez alguém operacional em que eu consiga substituir em 2 dias. Por isso que a atenção ela tem que ser total. O Eduardo, quando você fala que é especialista em empregabilidade, tem a ver com isso? Tem a ver com o conceito de que todo mundo tem um plano de carreira até precisar buscar por um novo emprego. Isso eu fui vendo ao longo dos meus anos como headhunter, onde eu tive contato com o mercado de outplacement, porque recebo muitas indicações, e tudo aquilo que o candidato me dizia, que essas empresas falavam para ele, nada fazia sentido e nada funcionava. Como assim? Pode dar um exemplo? Posso. Currículos mal escritos, currículos mal formatados, currículos em formato que não tinha nada a ver, falas e posturas em entrevistas que mais desqualificavam o candidato do que qualificavam, estratégias de abordagem horrorosas. E aí, em uma hora, eu falei: você pagou para isso? Falei: paguei caro. Falei: olha, não quero ser leviano, mas nada disso funciona. E aí eu comecei a entender que uma carreira sem um emprego pode não existir. Então, para mim, no Brasil, ter um emprego hoje é um sinal de que você consegue pagar boletos. Ter uma carreira que você considera vitoriosa, talvez não. E aí, qual é o grande ponto, né? Uma parte desses profissionais de outplacement são profissionais de recursos humanos que não conseguem se empregar. Como é que você não consegue se empregar e você vai ensinar alguém a se empregar? Não faz o menor sentido.
entrevistando várias delas, eu sempre pergunto, você acredita no que você vende? Não. Porque não funciona. Então eu falei, cara, existe primeiro uma área pessoal de interesse meu e existe aqui algumas oportunidades de mercado também. Então por isso que hoje eu trabalho muito forte com isso, eu tenho um canal chamado Empregabilidade Máxima, onde eu conto como as pessoas conseguem se empregar. Como se portar em entrevista, se site de emprego funciona, esse tipo de coisa, que são as dúvidas que todo mundo tem e que não tem com quem tirar. Porque quem sabe, são os headhunters, ninguém tem o menor interesse nisso porque não dá dinheiro. E quem não sabe está com muita voz. Se simplesmente ter trabalhado com recursos humanos garantisse com que você fosse empregado, não existiria processo seletivo para RH. Era uma corrida. Quem chegar primeiro ganha. Correto? Correto. Não é assim. Eu queria fazer aquela pergunta que a gente sempre fez, Faça. né? E planos para o futuro? Eduardo, né, profissional aí que está há tanto tempo no mercado, o que te motiva? O que você pensa para o futuro? Vamos lá. Eu acho que a área de E fala um recursos... pouquinho de você também, Eduardo. Assim, Fala o que boa. você quer saber. pra quem tá te olhando, assim, como é que você chegou nessa posição? Assim, Cara, né? eu vou dizer que a importância de você ter uma rede de contatos que sabe o que você faz e sabe o que você quer. Cara, eu tava no bar. Tava num bar. Tem um grande amigo meu da pós. Eu sou formado em comunicação social e fiz uma pós também na área, em marketing. Depois de uns anos de formado na pós, eu fui num bar com um dos meus amigos lá e ele falou, cara, tem uma oportunidade numa consultoria de hunting. Eu falei, que é isso? Pra mim, recrutamento era Cato. Máximo Vagas ali. Adeco, talvez. Cara, pra uma empresa, pra uma consultoria, e eu acho que tem tudo a ver com você. Na época, eu tava trabalhando como coach, antes de se tornar essa zona que é. E eu falei, tá, mano, beleza. Nem dei bola. No dia seguinte, a menina da empresa me ligou. Olha, Eduardo, tudo bem? Fulano de tal deu o seu nome. Me conta um pouco de você. E aí, nessa época, eu tinha uma atuação de entregar os processos de coach e de vender. Ligar, prospectar. Cara, esse trabalho que todo o headhunter minimamente precisa saber fazer. Ela falou, cara, gostei. Vem aqui amanhã às X horas. 9 entrevistas depois, fui contratado pela Reis, tá? Pra mim, uma das melhores empresas, onde você tem uma metodologia e um respeito muito grande pelo candidato. RH em consultoria nunca foi a área que mais dá dinheiro, porque você tem poucas posições. Porque o público de recursos humanos tem uma característica que muitas vezes me atrapalha, mas eu acho interessante. Tem grupos onde as pessoas vão trocando currículos. Então, muitas vezes, uma gestora não vai abrir uma posição comigo porque ela manda ali, gente, tô com uma vaga assim para trabalhar comigo, chove de nomes lá. E tá tudo certo. Trabalhei na Reis por 3 anos e meio, fui ranteado pela Elliott Scott, que é uma empresa global que só faz posições em RH. Isso é uma diferença interessante do mercado lá de fora para o mercado brasileiro. Aqui a gente tem muitas consultorias que fazem todas as posições. Eventualmente não fazem nenhuma bem, mas fazem todas. Lá fora a gente tem as boutiques. Então você tem empresas, por exemplo, que só fazem posições de dentista. Outras que só fazem posições de tecnologia. Beleza. A Elliott só faz posições em RH. Falei, cara, bacana, tem uma vaga lá. Também fiz parte, fiz o processo seletivo e aqui tô eu. Né? Depois de 5 anos, estamos aqui. Então, resumidamente, foi isso. E por que você acha que foi considerado o melhor? Cara, porque primeiro que pro mercado de hunting, eu entrei velho. Porque geralmente se entra muito jovem, porque é um mercado difícil, cara. Você trabalha bastante. Principalmente no começo, onde você precisa aprender a entrevistar. Você tem uma agenda de desenvolvimento de negócios intensa. E os meus pares eram 6 a 7 anos mais jovens do que eu. Cara, eu entrei com 30. O meu inglês não era bom, e ele não é bom até hoje. Mas eu tinha aquilo que eles precisavam ali na hora. Eu tinha primeiro, já era um cara mais velho, 30 anos. Eu tinha uma postura diferente. E eu entendia daquilo que eu estava vendendo. E mais do que isso, eu não só acreditava, como eu acredito em recursos humanos. E aí, foi ali, casou na hora certa, entendeu? Legal. Vamos lá, futuro. Eu acho que tem muito espaço
para a área de RH, ela precisa ser repaginada, eu acho que de uma maneira geral. Eu acho que ou se leva muito a sério em termos de conteúdos, em termos de comunicação, de uma maneira que distancia do público de maneira que essa comunicação se distancia do público de recursos humanos e se distancia dos contratantes de RH. E do outro lado você tem uma comunicação e conteúdos que distanciam também do público, por eles serem muito disruptivos, eu diria, e muito pouco... Não me desperta, por exemplo, seriedade. E eu acho que o RH ele precisa ser levado a sério. Então eu acho que existem dois extremos. Ou vai ser muito acadêmico demais, ou zoneado demais. E eu acho que existe um caminho do meio, que é um caminho de apresentar os melhores profissionais e as melhores práticas, de maneira que a área de recursos humanos seja conhecida e reconhecida por aquilo que ela é. Fazer uma boa gestão das pessoas. Então acho que o meu futuro é começar a construir essas pontes. Porque a gente tem um público muito diverso, que quer as mesmas coisas, mas fala linguagens diferentes. Não tenha dúvida. Legal. E dicas. Vamos lá fechar com dicas, né? Para o público de RH, como é que ele se torna interessante para o mercado? Né? Ele pode te ligar para pedir dicas? Olha, né? me ligar assim diretamente, não. Deixa o telefone, deixa o seu celular, deixa o seu contato. Me manda uma mensagem pelo LinkedIn que a gente vai construindo ali, senão vai ser difícil. 2.000 que você recebe todo dia. Valéria, a maior dificuldade de qualquer profissional de recursos humanos é ele conversar da carreira dele de uma maneira objetiva. Beleza, entendi a sua história. Quanto você deu de lucro? Quanto você recrutou? Quanto o teu SLA aumentou ou diminuiu? Me dá indicadores de performance. Por quê? E assim, por que eu bato muito nessa tecla de ter um número, ter um indicador? Porque quem vai te entrevistar é uma pessoa que não tem a menor ideia do que você está falando. Não sabe que uma pessoa que trabalha com relações sindicais e trabalhistas tem prazos, procedimentos. Quantos processos você ganhou? Quantas mesas você fez parte? Quanto você diminuiu? Então, do profissional, em linhas gerais, ele precisa deixar de ter um discurso exclusivamente para o colega dele, de recursos humanos, e ter um discurso como se fosse para a avó dele. Vovozinha, eu faço isso, então a minha empresa, através do meu trabalho, da minha área, eu consegui sair de 1 para 5. Porque todo mundo entende. Por que todo mundo entende de vendas? Tem números, né? Porque é número, de cara. Receita, é isso, Porque é né? número, saiu de X para 2X. É, lindo. lógico. É. Agora, quando você tem uma área que lida com pessoas e as pessoas subentendem que pessoas é oba-oba, subjetivo, fica ruim. Que eu gosto de gente, pronto, Eu gosto acabou. de gente. Cara, se você tá ouvindo isso e tá vendo, acha que trabalhar com RH é porque você gosta de gente, está na área errada. Você vai trabalhar com pessoas, mas não é porque você gosta de gente. Se você gosta de gente, vai ser médico, enfermeiro, psicólogo, de fato, porque aí sim você vai cuidar das pessoas. Eu acho que esse também é um grande erro. Eu gosto de gente. Não, você vai trabalhar com pessoas o tempo inteiro. E assim, gostar de gente, trabalhar com pessoas é extremamente difícil, porque você está lidando com a ambição delas. Então, é muito difícil. Então, assim, a única dica que eu dou é: comece a pensar o seu discurso de como você conta seus projetos de uma maneira clara, objetiva e interessante. E que no final você consiga deixar claro qual é o indicador da tua performance. Aí não tem segredo, aí é sucesso. Perfeito. Bom, Eduardo, muito obrigado. Prazer foi meu. Agradecer também Obrigado, quem viu? nos acompanhou até agora no nosso vídeo. E lembrar de nos acompanhe nas redes sociais, trestongRH.com.br. Nós estamos no Instagram, estamos no LinkedIn. Também estamos nos podcasts. Você pode escutar esse episódio também. Às vezes não tem, a Valéria sempre fala, né? O Roberto também. Às vezes você não consegue assistir o vídeo, coloca no podcast. Você tá fazendo um trabalho, uma caminhada. Caminhar, ouvindo a gente, olha que delícia. Que delícia, ótimo. Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, gente. Legal, obrigado, Eduardo. Tchau, tchau. Valéria. Obrigada, Obrigado. Eduardo. Tchau, tchau, gente.